senhoras, parece que, né, nós vamos ter que, sabe, conviver um pouquinho mais aí hoje, hein? Vamos ter que vocês terão que me engolir. Lembram do como é o nome dele lá? O Zagallo, né, o chefe lá da seleção brasileira, né? Também teve o caso aqui no estado de São Paulo, o governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Eles ficou os dois assim, eles ficaram famosos por essa frase, né? O, tanto a Zagallo quanto o Mário Covas falaram essa frase. Só me dá um segundinho, pessoal, por favor. Tudo certinho, então, pessoal, vamos seguir, tá? É, ou aqui tem muita gente que não é daqui, do estado de São Paulo, mas eu acho que vocês, o governador Mauro Covas, ele tem problemas, né, oncológicos e abandonou o corpo. O filho dele foi o prefeito da cidade de São Paulo recentemente, Bruno Covas, também, né, problema genético, oncológico, também teve esses problemas aí. Mas o Zagallo, ele foi campeão na Copa de 1970. Ele era jogador de futebol, foi campeão e depois foi campeão junto com o Parreira e tal. Uma série de. Em muitos momentos ele foi campeão. Só que o Zagallo é carioca. O Zagallo é carioca, né? Eu acho que é carioca. Pelo menos ele está lá envolvido com os cariocas lá. E certa vez reclamaram dele, porque ele estava assim, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele disse a frase mais famosa do Zagallo. Se vocês pegarem no YouTube, vai aparecer. Vocês terão que me engolir. Vocês terão que me engolir. E, recentemente, né, o Mário Covas também falou essa frase, que eles estavam reclamando dele, que não sei o quê, tá, coisa da política, né? Daí ele teve que falar de novo. Vocês terão que me engolir. Então, o que que acontece? O que que tem a ver, né, essas pessoas com o nosso caso aqui? Veja bem, o Dharma, o Dharma, né? O Dharma, basicamente, é o sábio dizendo aos seus alunos: vocês terão que aprender. Não tem como passar para frente sem primeiro passar por mim. Infelizmente, é o karma de vocês. Aguenta, que vocês vão conseguir. Eu consegui, vocês também conseguirão. É, lembram da frase de Jesus? Ninguém vai ao Pai se não passar por mim? Isso é Dharma. Dharma quer dizer, ninguém entra se eu não autorizar. Agora, eu não tenho domínio, o domínio do governo. Como que funciona? Por exemplo, se você é uma secretária numa empresa,
A empresa pode ser multinacional. Você não é dona da empresa. Mas se você disser que uma pessoa não entra, ela não entra. E você é só uma secretária. Para que você possa entrar na parte íntima na parte interna de uma empresa, a secretária, às vezes nem a secretária, o zelador já é o suficiente. O zelador não, o porteiro, né? O porteiro vai dizer, aguarde um momento. Aí vai e avisa a secretária. A secretária vai e fala com os diretores. Se a secretária disser não, não entra. Porque a secretária tem poder de autoridade. De forma semelhante, o mestre espiritual, ele tem autoridade do governo, o Senhor Supremo. Então, somente aqueles que são autorizados pelo secretário, que é o mestre espiritual, é que podem entrar na parte interna dos aposentos do Palácio Real, nas instâncias, nas dependências da realeza. Então, se o mestre espiritual não for, digamos, suficientemente competente, tá? Ou não tiver a diligência adequada, se ele não for autorizado, por exemplo, então ele não consegue também viabilizar para que uma pessoa entre na parte interna. Não tem, assim, pessoas que alugam casa e elas não são donas da casa, e quando você chega lá, por casa de praia, por exemplo, é muito comum. Aqui tem um lugar chamado, próximo de nós, tem um chamado Ubatuba, e tem um golpe que é muito comum. Pessoas pegam uma casa, anuncia na internet que está alugado para alugar, temporada. Aí você vai, aluga a casa, paga, recebe certificado e tudo. Quando você chega lá, tem uma pessoa morando na casa. Ah, mas eu aluguei essa casa. Não, essa casa não. Como assim? Não, mas tem um papel aqui. É esse papel aqui. Já vi tanto papel igual com esse. Não quer dizer nada. Uma pessoa cai num golpe. Então, dependendo do mestre que você aceita, o seu papel pode não ser aceito no governo. Tem que ver direitinho, se certificar de que esteja tudo em ordem. Se não tiver tudo em ordem, parece tudo, mas no final não funciona. De modo geral, funciona. Tá? Os representantes médicos costumam ser autênticos, de modo geral. Mas, por precaução, é bom checar. Tá? Agora, o secretário, como eu disse, ele é uma pessoa simples. De repente, a secretária, ela tem em casa dois filhinhos, chega em casa, tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, tem que dar comida para o cachorro, entende? Tem que regar as plantas, fazer a função de uma pessoa como se fosse uma pessoa, uma servidora doméstica em casa, né? É assim que funciona. Só que lá na multinacional, uma empresa internacional que tem filiações em várias partes do mundo, ela é secretária e ela tem poder de autoridade. Ela define quem entra e quem não entra na empresa. Olha só, que curioso. Né? Então, com base nessa lógica racional, é que o nosso Mestre Jesus certa vez afirmou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, eu sou o secretário, eu tenho poder de autoridade e eu defino quem entra e quem não entra. Agora, quem entra? Aqueles que são mansos de coração, aqueles que são gentis, aqueles que são altruístas, aqueles que estão cansados de levarem golpes ou que querem desistir de darem golpes nos demais, aqueles que não são trapaceiros, aqueles que são honestos, aqueles que são compassivos, aqueles que cuidam das crianças, aqueles que cuidam dos idosos, aqueles que são altruístas, compassivos, gentis com a humanidade. Qualquer pessoa assim está autorizado a entrar. Os demais, não. Simplesmente não. Ah, mas você, não. Sim, eu tenho autoridade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou secretário do Senhor Supremo. E eu tenho autoridade para dizer isso. E digo isso. Não foi isso que ele disse? Alguém pode dizer, confirmar essa afirmação? Tem católicos aqui na sala? Quem é católico na sala?
Não tem católicos? Ou cristãos? Tem cristãos na sala. Quem pode confirmar essa fala? Eu confirmo, Prabhu, sou católica, quer dizer, minha família é católica. Você tem uma irmã que é freira, né? Tenho sim, tenho uma Ela tia, é freira. é, Ela é freira, né? a irmã Benedita, sim, é uma tia que é freira, tia, irmã de minha mãe. Entendeu? Então, procede essa fala. Procede, sim. É uma fala pública, né? Hum, Por isso é que ele dizia: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não é o único secretário. A empresa multinacional do governo tem filiais em várias partes do mundo. Então, se um dos secretários, uma das secretárias dessas empresas, disser que uma pessoa não pode entrar, ela não vai entrar. E podem ser secretárias diferentes. A autoridade do governo é a mesma. A autoridade que elas recebem da empresa é a mesma. Então, ninguém vai ao Pai se não receber a avaliação positiva do mestre espiritual. Isso chama-se Dharma. E, no final das contas, é assim mesmo. Vocês terão que se adaptar para assumir, não é, a parte final do Dharma. Vamos então dar uma olhadinha no que isso significa. Como é a parte, nós falamos da parte básica, que é a parte inicial, a parte média, que é a intermediária, e agora nós estamos aqui na parte superior, tá bem? Vamos dar uma olhadinha, vou pedir para vocês darem uma olhadinha nessa foto, não sei se eu consigo ampliar ela um pouco mais, vamos ver. É, consegui, hein? Vamos ver se eu consigo ampliar um pouco mais ainda. Olha só, consegui, tá? Deixa eu expandir a tela. Muito bem. Vou deixar vocês olharem para essa foto durante 2 minutos e retorno, tá? Muito bem. É, o que vocês estão vendo aí? Quem pode dizer, quem pode falar alguma coisa, pode abrir o microfone e a câmera e falar o que está vendo. Preciso de um voluntário. É uma divindade se manifestando?
Também percebi isso, a manifestação de uma divindade aí presente nessa cerimônia védica de fogo. Minhas alunas pessoais conhecem o tema, né? Alguém que não está habituado com essa foto, poderia, por gentileza, por favor, vou eleger uma de vocês, tá? Porque eu sei que vocês estão tímidas e eu preciso de uma interação aqui, tá bom? Eliane Abreu, por favor, fala o que você está vendo. Parece uma divindade mesmo, né? Tem a silhueta de uma pessoa, de um ser, né? É o que eu consigo ver. Tá bem. Muito obrigado. Bhakta Hanuman. Jai Prabhu, Hare Krishna. Hare Aí Krishna. eu consigo ver aí, Prabhu, a entidade se For... personificando, né? Oi? A entidade fogo. O que ela está fazendo? Ah, parece que ela tá te tocando, te dando a mão, estendendo a mão a você. Bonita imagem. Brenda, você está vendo isso também? Sim, eu vejo exatamente isso. A entidade fogo, né? Sei lá, te permitindo acessar ela. Muito bem. Muito mais. Isso mesmo. Rosa, você quer comentar alguma coisa? Você havia comentado, ela tá com uma cestinha nas costas, né? Ah, sim, tem esse detalhe aí. É uma sacolinha, né? Uma sacolinha. É uma bolsa, né? Dessas que as meninas usam assim, que elas se colocam assim, né? Muito bem, então vou falar sobre isso daí, tá? A terceira parte do Dharma é quando a pessoa passa a primeira e a segunda, ela então passa a ser considerada, na terceira fase, um estagiário ou um cidadão do céu. Então, ela era entendida como um cidadão do céu. É como, por exemplo, quando se você vai para os Estados Unidos, se você quer ir para os Estados Unidos, então tem toda a burocracia do visto, do green card, aquela história toda. Mas, enquanto você não recebe o visto, você não é considerada, né, uma pessoa integrante da sociedade americana, então, etc. Tem o caso, por exemplo, de uma sobrinha minha que casou com um rapaz americano, ela está no Brasil ainda, ela já faz parte da comunidade americana, porque ela se casou com um rapaz americano, então ela está indo para lá, mais cedo ou mais tarde ela vai, só que o governo ainda não emitiu o passaporte formal para ela. Então ela está morando no Brasil, aguardando o governo americano emitir o passaporte, que é o visto de entrada para ela poder residir nos Estados Unidos. Mas ela já é considerada americana, porque ela está em vias do processo de emancipação, tá? Acontece que conosco também acontece um fenômeno semelhante. Os protocolos da parte inicial do Dharma, que é o altruísmo, a não violência, o cultivo de conhecimentos, eles todos vão fazer com que, sabe, a pessoa ela se qualifique, tá, para entrar no campo que é os planetas celestiais, chamado o reino de Deus, tá, pessoal? Eu tô com um probleminha aqui com um gatinho aqui que está assim fazendo uma situaçãozinha aqui. Eu vou dar uma pausinha, tá bom? Já retorno, por favor.
Muito bem. Nosso gatinho já está pacificado, então podemos continuar. Pois é. Quem pode competir com os gatinhos, né? Nem eu. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, a, os cidadãos do céu, tá? Eles são treinados para assumirem as suas posições no céu. O que significa irem aos planetas celestiais. O protocolo do Dharma é que, primeiro, a alma, a consciência, que é o sensor de realidade, é transferida para um planeta celestial, onde ela vai se acostumar com a delícia da existência. Não tem morte, não tem velhice, não tem doenças, não tem governos corruptos. E uma vantagem, esqueci de mencionar, você não precisa entrar na sala dos mantras para ouvir aulas. Você pode sair por aí andando igual uma zebrinha feliz, que está tudo certo. Esse teste é só aqui. Depois que passa daqui, lá, ó, vocês estão completamente liberados disso daí, tá? Então, tolera um pouquinho, que compensa. Lá vocês não tem escola, tá? O momento de acordar pelas manhãs não é uma luta, não é um sofrimento, é êxtase. As pessoas só acordam por conta do êxtase. O êxtase transborda e elas não conseguem permanecer dormindo. Quando elas sonham, elas dormem, todas sonham. Elas sempre sonham. Os sonhos são muito mais profundos do que os nossos sonhos aqui. São vivos, são saborosos, são perfumados, são intensos, são profundos, são realidades simultâneas. E quando o êxtase no sonho transborda, a pessoa acorda na cama onde ela está dormindo, tá? Pode ser que ela esteja dormindo, pode ser que seja uma criança, esteja dormindo sozinha, mas se for uma Devi, possivelmente estará com seu amado querido ao seu lado e vice-versa, tá? É assim que funciona lá. Em famílias, eles fazem... Nós temos uma série chamada Das Moradas Celestiais, que explica os detalhes de como é a vida, o dia a dia da vida dos habitantes do céu, tá? Como é que funciona o processo todo, a convivência, os nascimentos, como é que funciona, tá? Então, agora, quando nós somos emancipadas, ou seja, aceitas pelo governo, passamos a ser consideradas cidadãos do céu, tá? Então, todas vocês estão aprendendo com o mestre espiritual, no caso, né, a minha função aqui é essa, como Shikshaguru, todos vocês estão aprendendo comigo a como organizar a documentação para a petição funcionar, porque se tiver documento errado, se estiver desorganizado, quando chega lá na embaixada, é rejeitado, você tem que renascer de novo. Então, não tem... Eu me lembro que a minha filha, quando foi fazer o visto dela para os Estados Unidos, ela contratou o serviço de uma menina que orientava ela a como deixar em ordem a documentação e como fazer a entrevista para ser aceita. E ela pagou um valorzinho lá para a menina lá, que deu toda a orientação para ela. Então, por quê? Para não ocorrer o risco de ter que voltar e refazer toda a documentação novamente, né? Então, semelhantemente, para que você seja considerada, ou para que o seu visto seja aceito, ou seja, para que a sua petição, a sua intenção, o seu objetivo seja alcançado, de você ser considerada um cidadão do céu, você precisa que os protocolos sejam colocados em ordem para que não haja rejeição da sua petição, para que você seja aceita logo na primeira instância, porque renascer dá trabalho. Refazer a documentação do visto dá trabalho, você gasta dinheiro, tem que dá um mau trabalho. Você que já passou por isso daí sabe como é que funciona, né? Então, para refazer o visto, ou a petição de entrada no céu, dá trabalho, chama-se renascimento. Você começa tudo de novo. Respira, tá? Porque, olha, eu vou te contar. Olha, vai por mim. É menos trabalhoso sentar, ficar me ouvindo falar uma horinha, do que refazer toda a documentação necessária
para que você possa ser aceita, né? A sua petição possa ser reconhecida pelo governo e você reconhecido como cidadão do céu, tá? Nós, representantes do governo, representantes do Senhor Supremo, temos conosco a autoridade para colocar o selo de aprovação. Então, se nós aprovamos um candidato, o governo acolhe na segunda instância, tá? Não porque nós temos autoridade em si, mas porque nós representamos o Senhor Supremo e o governo. E o Senhor Supremo, perdão, tem uma cartilha que é o protocolo védico de emancipação, chama-se moksha, ou liberação. O mestre espiritual, ele é o funcionário técnico responsável por checar a qualidade do discípulo ou do candidato para apresentá-lo perante o governo. Então, o mestre espiritual não vai apresentar um candidato indisciplinado, impuro, preguiçoso, letárgico, inculto, assim, deliberadamente inculto, porque tem as pessoas que têm dificuldade de cognição, são mais simples. Mas se tem um bom coração, se são altruístas, se são gentis, o mestre espiritual autoriza, né? Como Jesus disse, aqueles que são cansados, os mais simples, de coração, etc., eles darão o reino de Deus. Por quê? O mestre espiritual, ele avalia ao ser pela capacidade que esse ser tem de ser compassivo e altruísta e de boa vontade, e não pela quantidade de conteúdo de informação que ele tem. Tá? Por exemplo, um governo, ele vai, então, permitir o visto de entrada de um cidadão no país, pelo menos a tese é essa, né? Pela honestidade ou pela ficha limpa desse cidadão. Esse cidadão, se ele for rico, mas se ele tiver, né, problemas com a Interpol, com a justiça, pode ser que o país rejeite a petição dele. Então, não é pela quantidade de informação técnica que uma pessoa tem que ela poderá ser aceita pelo governo. E no caso do governo central, o Senhor Supremo, as leis funcionam de maneira justa. Então, não adianta entrar com truques e opções que não funcionam. Agora, uma pessoa simples, de boa vontade, gentil, altruísta, compassiva, e que se predispõe a aprender, se coloca à disposição para ouvir e aprender, o mestre espiritual pode avaliar essa pessoa positivamente. E como é que o mestre espiritual avalia essa pessoa? O Anahata Chakra do mestre espiritual sente a sinceridade do discípulo. Nós sabemos, todos nós sabemos perceber quando uma pessoa está jogando com a gente, quando uma pessoa está sendo sincera conosco. Todos nós sentimos, sabemos, né? As crianças são peritas em perceber aqueles que as amam verdadeiramente e aquelas que não, né? Então, essa intuição é nossa. O Gonzaguinha, né, cantou: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, né? Então, agora, quando o aluno ou o discípulo, agora, o aluno que tem habilidades intelectuais, versatilidade intelectual e nega a inteligência a ser oferecida ao Supremo, considerando-se ou argumentando que tem muitas coisas importantes para fazer e que vai deixar para depois, o governo entende que ela não tem como prioridade o acesso ao céu. Então, ela vai ser colocada também no final da fila, porque é recíproco. O governo tem direito de reciprocidade equivalente. Os países são assim. Se um país taxa um outro país, o outro país também tem direito de taxá-lo. Chama-se lei de reciprocidade. Então, o governo, ou o Senhor Supremo, também tem esse direito de reciprocidade. Então, se você o trata com negligência e você o coloca no final da fila, considerando que as suas atividades são muito importantes, essa reciprocidade será equivalente a você. Então, você também vai ficar
um pouquinho mais lá para o final da fila. É você que define como o governo vai lidar com você. Então, dependendo de como você oferece essa prioridade ao governo, ele o tratará de forma semelhante. Tá? É bom você saber disso, porque esse é um jogo real que se joga online e que se joga com a consciência. Então, se você é um jogador profissional, aprenda que o jogo funciona assim. Agora, se você é um amador, saiba que jogadores fracos costumam morrer durante o jogo. No game você sabe disso, né? Quando você joga aqueles joguinhos de videogame, se você não tem habilidade, morre fácil. Mas se você sabe jogar, consegue passar de fase. Então, essa fraqueza, essa indisposição, essa fragilidade, essa inabilidade em jogar o jogo, chama-se samsara, que significa repetidos nascimentos e mortes. Então, o ideal é você aprender a jogar o jogo com a consciência, porque funciona melhor, tá? É uma boa dica aí para passar no vestibular, tá? Imagina que eu sou um professor de cursinho de vestibular preparando vocês para entrar numa faculdade importante. Então, aprenda que esse jogo é real, tá? E quando você olha no espelho, você descobre que realmente o jogo é real, tá? Então, agora, não é complicado, não é tão difícil passar da primeira fase se os protocolos são bem colocados. Então, se você tem habilidade intelectual, se você tem capacidade de aprender e nega-se a aprender sobre os assuntos do governo, o tratamento que você receberá será equivalente à proporção que você oferece. O próprio Krishna disse na Bhagavad Gita, Diyatamam prapadyante tam tatam. David, por favor, traz esse verso aí, por gentileza. Verso 11 do capítulo 4. Diyatamam prapadyante tam tatavajam yaham. Nashayami atma. Ai, que bom ter uma professora de sânscrito, porque... Tá? Assim que você estiver disponível, David, por favor, pode abrir a sua câmera e entoa o verso, tá? Esse verso vai dizer o seguinte: a todos seguem os meus caminhos. Tá? Eu não sei se a Debbie, ela chegou a me ouvir, Rosa, você consegue me ajudar nisso? Tá? Só um minutinho. Chegou alguém aqui, quer dar um tchauzinho para o pessoal? Um oi? Dá um oi para esse pessoal aqui, aqui uma cidadã. Dá um tchauzinho. Oi. Vai dar um joinha, dá um like, um like. Fala assim, dá um like aí, pessoal. Fala, dá um like. Tá bom. Vai lá, vai. Dá um tchau agora. Prontinho. Então, Baby, conseguiu o mantra? Por favor, pode falar, tá? Você quer que eu compartilhe aqui ou não? Rosa, por favor, ela não vai parar de falar comigo. Vem aqui, por favor, pega ela. Olha lá, tio Deus. Você vai mostrar para mim a colher, a garrafinha, vai mostrar tudo possível. Tá? Olha lá, vai com a tia Rosa. A tia Rosa vai levar você para passear lá embaixo. Olha lá, tia Rosa. Vai. Vai com a tia Rosa, vai. Pronto. Você quer que eu compartilhe? Vai, por favor. Compartilhe ou só leia? Sim. Não, pode. Não, só leia. Tá. Então, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11. Om Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham mama vatmanu vartante manusya parta sarvasa. Peraí, isso está em inglês aqui, só um segundinho. Deixa eu botar em português, agora sim. A todos os que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho, sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Repetindo, a todos os que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho, sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Todos seguem os meus caminhos, sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Prita é a rainha Kunti. Ela é chamada de Priti, né, que significa
acho que amistosa, né? Alguma coisa assim. Então, filho dela, né? Filho da Kunti, filho da rainha piedosa, todos seguem os meus caminhos, sob todos os aspectos, todos estão seguindo os meus caminhos, todos estão me procurando. Mas aqueles que se conectam comigo, aqueles que me entendem, que são meus amigos, que não invejam as entidades vivas, que são gentis, que são compassivos, esses ganham o meu coração. E ao ganhar o meu coração, ganha tudo que eu tenho, naturalmente. Então, a reciprocidade, eu recompenso de acordo com o grau de intensidade do amor que elas sentem por mim. Se me colocam no final da fila, eu entendo que eu tenho que ficar educadinho, bem longe dela. E eu respeito isso. Pois é. Então, esse é um procedimento inicial para você que quer ser um habitante do céu. O céu é possível, tá? É dito que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, eu poderia estar descrevendo aqui em muitas ocasiões a possibilidade desses seres divinos serem reais. Mas nós temos aqui, diante de vocês, uma foto. E eu posso falar aqui perante vocês, perante Deus, perante as divindades, perante a minha moral, a ética, perante a minha saúde, a minha prosperidade, perante a minha vida, perante todas as conquistas de experiências de amores, tudo de bom e de mais perfeito que eu possa ter, ou então que eu possa pensar perante Deus, eu posso afirmar a vocês que essa foto não é uma criação de inteligência artificial. Tá? Inclusive, quando essa foto foi tirada, não tinha inteligência artificial. Né? Photoshop acho que já tinha, mas não, inteligência artificial não tinha. Mas essa foto, ela é uma foto natural, uma foto real. Tá? Essa cerimônia de fogo é uma cerimônia de fogo, tá? Ela foi realizada, nós temos uma devota de Krishna, chamada Bala Krishna, e tem uma outra devota chamada Lalita, e essa devota chamada Lalita tinha um problema renal, ela tinha que fazer hemodiálise 3 vezes na semana, ela estava assim, debilitadinha e tal, então estava muito difícil para ela a vida dela. Essa outra devota, Bala Krishna, decidiu que doaria um rim, e foi compatível, e as duas estão maravilhosamente bem. A outra devota que tinha problemas renais ficou ótima, o rim foi absolutamente compatível, e eu fiz essa cerimônia de fogo para homenagear esse ato grandioso de compaixão e altruísmo dessa devota, Bala Krishna, nesse momento. E tinha algumas pessoas presentes, e uma pessoa tirou essa foto. Um dos visitantes, era uma visitante. Depois de alguns dias, essa visitante mandou essa foto para mim e disse: quem é essa entidade que apareceu na foto? Tinham outras também menores, né? Mas essa foi a mais evidente. Quem é essa entidade que apareceu na foto? Por favor, me fale sobre ela. Essa visitante não tinha nenhum conhecimento sobre, né? E aí eu fui explicando para ela. Esse rapaz que está do meu lado aí, o meu assistente durante esse dia da cerimônia, ele ainda existe. Ontem ele esteve aqui, inclusive, né? E eu estava contando essa história aí. Como é que funciona isso? Olha só. O nome dessa divindade é Swaha, ou então Gayatri, tá? Ela é a esposa de Brahma. Brahma, ele é o criador, não é o criador ele não é o criador, ele é o equivalente de mestre de obras, vamos dizer assim, está numa construção. O arquiteto, engenheiro, arquiteto, é o próprio Senhor Supremo, Vishnu. E Brahma vai executar a ação da construção do universo. Então, esse é Brahma. E a Swaha, ou Gayatri, é uma das ela é da categoria Sarasvati, que significa deusa do conhecimento, a sabedoria propriamente dita. Seria o que os gregos chamariam de Sofia. Tá? Gaia, né? A Terra é chamada de Gaia. Né? Até algumas pessoas chamam Gaia Terra. Gayatri, né?
a Trimurti, Tribhuvana, Trayodasi, Traigunya, 3. Gaia Tri, né? Que significa a pessoa responsável ou autorizada para recolher as sementes das colônias semelhantes à Terra. Tri, que é o símbolo do Om, o 3, né? Tri significa 3. Essa palavra Tri é védica, significa 3. E o Om, o símbolo do Om é 3, tá? Então, Gaia Tri, né, que é essa entidade, esse ser chamado Swaha, ela, então, é responsável por visitar as colônias, que são planetas semelhantes à Terra e outros locais, para recolher as sementes, que são os mantras entoados por brahmanas, pacíficos e amorosos. Tá? Nós falamos nas cerimônias de fogo, Swaha, Swaha, Swaha. Quando nós falamos Swaha, nós estamos dizendo, por favor, recolha as sementes. Por favor, aceite as nossas sementes maduras. O que acontece? Observem que a sacolinha dela é mais brilhante do que o próprio corpo dela. Vocês notaram isso? Ó, aqui, deixa eu mostrar para vocês, para aqueles que não estão vendo, onde é que está essa sacolinha aí, tá? Aqui, deixa eu entrar na foto. Ó, aqui vocês estão acompanhando o mouse? Dá para ver a mãozinha? Olá, alguém pode dizer para mim, por favor, você está vendo Sim, ou não? estamos acompanhando. Sim, sim. Muito Tá bem. vendo. Olha aqui, ó. Aqui, essa parte aqui é onde está a sacolinha dela, né? Aqui vocês estão vendo a coroa, né? E ela está recolhendo as sementes na minha mão. Ela coloca as sementinhas aqui dentro dessa sacolinha. É lúdico, né? Ela não precisa disso, mas sabe como são as meninas, né? Então, faz parte do show, do charme. Essas sementes poderiam ser transportadas, né, mentalmente e tudo, mas faz parte do adereço, do uniforme. Swaha não é apenas uma pessoa, é uma comunidade, é uma egrégora. São infinitas expansões que assumem essas formas. Elas, primeiro, Agni, que é a divindade do fogo, na verdade, prepara o ambiente, purifica o ambiente para a chegada dela, dessa autoridade que é a Swaha. Ela é, como eu falei, a esposa de Brahma, o mestre de obras que cria o universo. As colônias, que são as galáxias, elas são incubadoras de cultivo de um tipo de específico de civilização chamado Védica. Essas civilizações védicas produzem, o objetivo dessas civilizações é produzir uma classe de pessoas ou uma classe de almas chamadas Brahmanas. Brahmanas, tá? Brahmanas são os professores, orientadores, os mestres espirituais das demais pessoas que participam da civilização védica. E os mantras são criados pelo governo, eles são criados na mente do governo, tá? Os mantras seriam o equivalente de tecnologia, vamos colocar assim, alienígena, tá? Todo o processo matemático que envolve mantras tem funções de fora da Terra. Eles são introduzidos na Terra por essa civilização chamada Védica, que são os chamados Devas, tá? Os semideuses, os Devas, e com uma pequena adaptação para os cérebros humanos, mas eles ainda continuam sendo de fora. Então, quando as almas na forma humana entoam esses mantras, ocorrem alterações no sistema operacional, que é a rede neural, que são as sinapses, e o cérebro é configurado, então a glândula pineal ela é configurada para ter interação com essa civilização de fora, que são chamados devas. E é uma região chamada Swarga. E essa região, ela pode ser acessada, inclusive, nós temos como ensinar as pessoas a entrarem nessas regiões, observarem e saírem. Elas não podem ficar lá muito tempo. Chama-se laba, é um lapso de segundo. Só que é uma experiência completa. Então, a pessoa pode entrar, vivenciar e sair, voltar
e ela não vai ficar incoerente, achando que é um delírio. É tudo normal, absolutamente normal, tá? Coerente. E depois que ela tem essa degustação do céu, ela pode decidir com mais consciência se ela quer voltar a renascer ou se ela quer ser um cidadão do céu. Porque sem essa degustação, inclusive, vocês não têm condições de tomar essa decisão. Essa decisão fica só no campo do abstrato. Para que saia do campo do abstrato, vocês precisam da degustação. Então, nós precisamos que vocês tenham essa experiência. Então, nós criamos um ambiente adequado para que vocês tenham essa experiência direta como cidadãos do céu. É um lapso de segundo, que é o chamado LABA, só que é uma experiência completa. Então, você volta com a experiência da sensação do céu, e aí sim você pode decidir com mais propriedade se você quer essa experiência de forma continuada ou se você quer voltar a renascer entre humanos. E como você tem o livre-arbítrio, a sua decisão vai ser respeitada pelo governo. Tá? E como é que você decide que você quer renascer como ser humano? É só colocar os assuntos do governo em último plano, lá no final. Porque, como você possivelmente é uma pessoa muito ocupada com os assuntos daqui, então você coloca os assuntos nossos lá no final e a gente já entendeu que você quer ficar por aqui e renascer aqui. É automático, não precisa falar. Você pode dizer, não, eu quero ir para o céu. Tudo bem, tu dizes. Mas a prática da sua vida é que vai definir o que você quer. É o que você faz que define o que você quer realmente. E como os devas são resilientes, eles entendem que a maturação da alma é um pouquinho demorada e o universo é elástico, ele é quase eterno, vamos dizer assim, então dá tempo de você mudar de decisão. Então, até você mudar de decisão, fica renascendo. Tá? Como você é orgânico, então, o sentimento de renascer continuamente é desconfortável, porque tem problemas técnicos, tem que pagar imposto para governo corrupto, tem o problema da dor de dente, né, sem anestesia, é complicado, entendeu? Tudo isso aí, cólicas menstruais, é bem complicado. Então, isso vai te desgastando, né, relacionamentos abusivos, isso vai te desgastando a ponto de você ficar cansadinha, a ponto de você dizer, olha, sabe, não sei, acho que não vai dar mais não. Pro algoritmo, ele não sente nada, porque ele é uma máquina projetada para repetir você continuamente. Então, tanto faz para ele. Você é só um número. Mas para você, não. Você é um sensor de realidade, ou seja, uma consciência. Isso significa o quê? Você sente. O algoritmo não. Para o algoritmo é só uma operação matemática, mas para você é orgânico. Então, quem que vai cansar? Você. E aí, quanto mais rápido você tomar a decisão, melhor para você, que não precisa passar por esse processo redundante, cansativo, infinitamente. Tá? Então, voltando, chama-se samsara essa redundância, né? Então, voltando aqui para a foto, olha só, os devas, eles têm mecanismos, eles são, na escala de Kardashev, para quem quiser entender do ponto de vista acadêmico como é que funciona isso, procurem sobre a escala de Kardashev. Disponibiliza aí no grupo, para aqueles que quiserem entender um pouquinho mais, tá? Escala de Kardashev. E aí, nesse caso, vocês podem olhar o que significa isso daí. Os devas seriam civilização nível 5, nível 5,5, 6, vamos jogar. Nível 6, os de nível 6 não interagem com o restante da criação. Eles já estão fazendo outras coisas. Mas ao nível 5 já tem essa interação. Então, civilização nível 5, se você pegar na escala de Kardashev, que é uma escala acadêmica para identificar seres que habitam, a probabilidade de seres habitantes do universo, então você pode identificar os devas como civilização nível 5, tá? A Terra, por exemplo, nós humanos, nós somos civilização 0,7,5. Aí tem civilização nível 1, civilização nível 2, civilização nível 3, nível 4, nível 5. A Terra, atualmente, com todo o avanço tecnológico que nós temos, somos considerados 0,7,5. Não chegamos a 1 ainda, tá? Calcula-se que dentro de 100 ou 200 anos nós chegaremos à civilização nível 1. Mas é um chute no escuro, não tem nada muito definido ainda. Só dá para saber depois de acontecer. É igual elétron. Só dá para entender depois de calculado. Então, os devas, né, civilização nível 5 da escala, eles têm mecanismos de rastrear as galáxias, identificar onde estão as colônias, que são lugares parecidos com a Terra, onde formam esse tipo de criatura chamado Brahmana. Somos nós, tá?
somos envolvidos nesse processo aí. Então, a cultura védica é uma incubadora e gera esse tipo de fruto, esse tipo de flor, esse tipo de ser chamado Brahmana. Vou dar um paralelo aqui. Na Amazônia, no Amazonas, vocês já ouviram, tem um café, o café mais raro do mundo. Nossa, na Indonésia eles fazem com elefante. Gente, eu não sei se vocês já viram isso daí. Eles alimentam os elefantes com café, com as frutinhas. Os elefantes comem, metabolizam isso no estômago e depois fazem o cocô. Eles pegam esse cocô do elefante, secam, e isso é um café gourmet caríssimo, tá? Eu sei que é um horror, mas não foi eu que inventei isso daí não, tá, gente? É o pessoal aí que, né, inventa essa história. Aqui no Brasil, tem um pássaro, inclusive aqui na Nova Gokula, na nossa região aqui, tem muito desse pássaro, chamado jacu. É tipo uma galinha do mato, assim, né? Esse pássaro, ele come as frutinhas do café e faz o cocôzinho. Esse cocôzinho é recolhido, ele é tratado, tipo, tratamento, eles secam, moem e vamos que vamos, a vida segue. Esse é o tratamento que se dá aí. Não tem nada de tratamento, não. Então, o pessoal toma esse café como uma iguaria e custa muito caro. Tá? Muito caro. É um cafezinho, né? Tal. E, bom, outra coisa, lá no Amazonas, na margem do rio Amazonas, tem um tipo de plantação, de vegetação, que é uma árvore específica que dá um frutozinho. Só nasce, é mata ciliar. Só nasce coladinho com a margem do rio, porque ela bebe muita água, então é uma árvore grande, faz sombra e tal, etc. E dá muitos frutos que alimentam os animais e os peixes. As frutinhas caem no rio, os peixinhos têm um tipo específico de peixe, não é todo peixe, um tipo específico de peixe. Inclusive, se esse peixe entrar em extinção, a mata ciliar do rio Amazonas também se extingue, tá? Esse tipo de peixe, ele come a frutinha, engole a frutinha vai no estômago, tem uma enzima no estômago do peixinho, metaboliza a sementinha, aí o peixinho excreta essa sementinha já com a enzima, e essa enzima é que faz com que a sementinha germine quando ela encosta na terra. É isso, ela fermenta, é um pouquinho ácida, quebra uma pequena película que tem de proteção da sementinha e a semente consegue germinar por conta da enzima que tem no estômago do peixinho. Olha só, que coisa, hein? Vocês sabiam? Alguém sabia disso? Quem é que vai saber disso também, né? É muito específico. Eu soube disso daí, quando eu soube, eu achei impressionante, mas existe isso, tá? Não é, assim, um esotérico, não. Isso é um dado de informação pública. Bom, acontece, vocês já ouviram falar em uma bebida celestial chamada Soma Rasa, que é a bebida dos deuses, chama-se Soma Rasa. Essa bebida dá prazer aos deuses de uma maneira que eles ficam simplesmente, assim, eles vivem para saborear esse êxtase dessa bebida chamada Soma Rasa, tá? É o maior prazer deles. Todos tomam, crianças, bebês, todos tomam. É endógeno para eles e produz êxtases profundos e maravilhosos de acordo com a psique de cada um dos habitantes, tá? As plantas também são alimentadas com somarasa, sim, ela vaporiza, né? Então, os vapores do somarasa atingem todas as entidades vivas dos planetas celestiais e os devas bebem, confraternizam, bebendo o somarasa, e isso produz um êxtase inimaginável, assim, inimaginável o êxtase que eles sentem tomando essa bebida. Agora, como que eles fazem essa bebida? Olha só, essas colônias, que é onde são as civilizações védicas, produzem os brahmanas. Os brahmanas são semelhantes a esses peixinhos do rio Amazonas, tá? Eu acho melhor, a comparação é melhor com o peixinho do que com o elefante lá. Deixa eles para lá. Isso aí foi mal, tá? Deleta, tá, pessoal? Supera essa. Vamos focar nos peixinhos, que eles são mais bonitinhos, tá bom? Então, esses brahmanas, eles são parecidos com esses peixinhos aí, tá? O que acontece? O brahmana, e não é todo o brahmana também, porque assim como não é todo peixe que metaboliza a semente, não é todo brahmana que germina essas sementes. Que sementes são essas? Os mantras védicos. Os mantras védicos são chamados bijas. Não é isso mesmo, David?
bídias. Bídias significa sementes. Sementes. Os mantras védicos são bídias, são sementes. Essas bídias, essas sementes, quando passa pela corrente de chakras do Brahma específico, quando chega no Anahata Chakra, recebe a enzima, que chama-se prema, amor. Então, essas sementes ficam impregnadas de amor, de substância, de amor. E quando essas sementes saem pelo Vishuddha Chakra, pelo Vishuddha Chakra do Brahmana, que é a voz, elas saem saturadas de brilho e de perfume e de sabor. É por isso que a sacolinha da Swaha brilha mais do que o próprio corpo dela, porque essas sementes metabolizadas na corrente de chakras do Brahmana intensifica a potência das sementes. E elas saem germinadinhas. Sabe quando você vai no mercado e compra germe de trigo, aquelas coisinhas germinadas, né, de soja, né? Como é que chama aquilo? Até esqueci, é tão gostoso aquilo. Tudo germinadinho, né? Então já saem com os brotinhos, brotos, né? Chama-se brotos. Daí, com esses brotos, as pessoas podem fazer bebidas fermentadas, elas se alimentam disso daí, não é assim, esses brotinhos, né? Eles fazem isso daí. Então, essas sementes, elas são levadas aos planetas celestiais, coletadas por essa egrégora, por essa rede chamada Swaha, que essa daí, da foto, é uma delas, é uma rede, uma quantidade infinita. Vocês ficariam, assim, em choque de ver a imensidão que é a formação dessa egrégora aí, que é a egrégora Swaha. Então, elas são responsáveis de visitar as colônias onde são produzidas as sementes germinadas. Essas sementes são extremamente raras, elas são raríssimas, elas são muito raras. Não tem aquele tempero chamado açafrão, que é muito caro? Tem uns fiozinhos assim, você compra em umas caixinhas assim, com, sei lá, $100, 100 gramas, não sei, é uma coisa assim absurda. Por quê? Esse tipo de tempero só dá uma vez ao ano, tem uma terra específica, uma questão específica, é uma florzinha que tem que ser colhida, é um negócio assim melindroso. Tem certas uvas que produzem certos frutos que só dá numa única região do mundo, porque tem que ter uma terra vulcânica, aquela história toda. É um Deus nos acuda. Quando você vai na garrafa, sei lá, milhões, sei o quê. Então, é assim que funciona. Tem certas coisas que são muito raras, são raríssimas. E essas sementes germinadas, elas são extremamente raras e são importantíssimas para a manutenção do céu, dos planetas celestiais. Os planetas celestiais não estão fora da criação, eles estão dentro da criação ainda, eles são um estágio antes de você chegar à transcendência. É por isso que existe essa interação conosco, porque eles não estão fora da criação, que é o cosmos, eles estão dentro, só que, né, numa interface um pouco diferente, mas eles estão dentro. Os céus celestiais, eles são um estágio para preparar o ser na condição de bem-aventurança de Ananda para se acostumar com a realidade definitiva, que é a transcendência. Então, eles passam um período, que é um período bem longo, se divertindo e sendo imensamente felizes e completamente, isentos de infelicidades para se adaptarem à felicidade contínua, sem interrupção, porque como nós, humanos, na condição humana, a nossa felicidade está sempre correndo riscos de interrupção, então nós estamos sempre tensos, é como zebrinhas no pasto. Já observaram como são as zebrinhas no pasto? Elas comem e já olham o leão, onde que o leão está, né? Assim, os viadinhos, né? As corças, assim, os bichinhos comem assim, aqueles documentários de animais, quando eles vão beber água no rio, vocês viram como é que eles bebem água no rio? Eles bebem água no rio assim, né? Então, quer dizer, tem isso daí, né? Então, a felicidade humana é sempre permeada de muitos riscos e ameaças. Então, a gente está feliz, mas está sempre assim, em alerta, em atenção, porque a qualquer momento essa felicidade pode ser interrompida com alguma novidade, alguma coisa aí e tal que pode acontecer. Certo? Então, tem ansiedade misturado com a felicidade. A nossa felicidade não é contínua, não é integral. Por isso que, de repente, às vezes você se vê, poxa, mas por que o mundo, nossa, mas tal, eu estou sem felicidade, eu estou cansado, aquela coisa toda. Não sei se você antigamente tinha mais gente, né, que reclamava da vida, que não estava tudo bem, sempre estava uma coisa errada. Hoje em dia, né, com esse negócio de inteligência artificial, de TikTok, de internet, tudo acabou esse pessoal que ficava triste, né?
todo mundo agora muito feliz, tudo certinho. Antigamente era muito comum achar gente que reclamava da vida, porque não dava certo, porque tinha um cunhado, porque não sei o quê, né, que a empresa, que o ônibus não veio, essas coisas. Hoje em dia, a gente já não vê mais. Mas se pegar nos vídeos, nos filmes de antigamente, você vai ver gente que reclama aí, né, que reclamava. Gente, o caso é de chorar, mas vamos rir, porque para, né, amenizar o impacto aí. Então, lá na nossa condição, a felicidade é fragmentada, ela é sempre interrompida. Então, nós não temos experiência de felicidade permanente. E a nossa intuição é de felicidade permanente. Então, a gente precisa de um ambiente de estágio equivalente a essa intuição para nós nos acostumarmos a essa realidade. Então, esse ambiente de estágio, de adaptação, chama-se Swarga, ou planetas celestiais, onde os devas residem. Esse é o nosso destino, a nossa terceira fase. Fase mineral, vegetal e animal, é a fase inicial, básica. Depois entra a fase humana, que é um crepúsculo, é intermediária. O nosso destino é a fase Deva, não é o nosso destino final. O nosso destino final é a transcendência. Mas a fase Deva é um banho de felicidade para a gente se livrar da ansiedade, dos medos e da nossa rabugice de mau humor. Quem diria, hein? Tem cura o nosso mau humor e a nossa rabugice, tá? A gente vai se curar disso, entende? É só a petição ser aceita pelo governo que a nossa rabugice acaba, porque é garantido que quando você nasce num planeta celestial, tudo é perfeito, não tem nada errado. Então você não vai criticar o governo, você não vai... Tá tudo certo. As pessoas são alegres, são felizes, não tem escassez, todos são lindos, todos são gentis. É um ambiente maravilhoso, as pessoas se apaixonam. Bom, a nossa série a gente poderia até deixar disponível aqui, né, o link da série das moradas celestiais para facilitar a vida dos nossos amiguinhos aí, porque pode ser que eles se percam lá no meio daquela imensidão. Então, já aponta um caminhozinho mais rápido para eles, tá? Então, aqueles que se interessarem para saber como é a vida nos céus, como é viver nos planetas celestiais, pode ser que, eventualmente, algumas de vocês se interessem por esse ambiente e queiram, né, fazer uma experiência aí para saber se vão gostar ou não. Então, quando essas sementes passam pela corrente dos chakras dos brahmanas, que são amorosos e pacíficos, elas germinam e elas ficam muito brilhantes, são perfumadas e emitem sabor. Elas são levadas para os planetas celestiais, essas sementes, elas são colocadas em potes específicos que ficam nos templos de Vishnu. E elas ficam fermentando durante o ano celestial. Elas passam por esse processo de fermentação, igual a fazer vinho. Eles têm os reservatórios, os locais, normalmente são adjacências, salas adjacências. Cada cidade celestial tem um templo central, que é o templo de Vishnu, que é frequentado por todos os habitantes da cidade. As cidades são imensas. A quantidade de pessoas é, assim, inimaginável. Mas o trânsito não é caótico. Está tudo certo, tudo funciona maravilhosamente bem e as distâncias são curtas. Apesar de ser infinitas, as distâncias são curtas. É um paradoxo. E todos frequentam esse ambiente que é o templo de Vishnu. A deidade de Vishnu, nesses templos, ela é interativa. Ela não é uma deidade fixa, como a gente tem aqui na Terra, que ela fica paradinha. É uma deidade interativa. Eles sabem que é uma deidade, mas ela interage, ela conversa, ela fala. Então, é uma pessoa. Só que, ao mesmo tempo, elas entendem que é uma deidade, é um representante de Vishnu. Eventualmente, Vishnu, uma vez por ano, vem pessoalmente de um ambiente do palácio dele, que chama-se Sweta Dwipa, é uma ilha, e ele fica ali em estado de meditação, ele fica meditando nos seus filhinhos queridos, né? O que eles estão fazendo? É como mãe, né? Fica pensando, o que será que eles estão fazendo? Ai, 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 ai. A mãe fica assim, não é? Então, Vishnu, ele fica em estado meditativo pensando nos seus filhinhos, né? No desenvolvimento deles. Então, ele fica, na verdade, Vishnu fica chocando os filhinhos à distância, como a tartaruga, né? A tartaruga choca os ovinhos enquanto ela está nadando no mar. Só na meditação. A metáfora é essa. Então, Vishnu, uma vez por ano, ele vem pessoalmente com a sua consorte, com a sua companheira, né? A sua amada querida, Lakshmi, que para nós a tradução é a deusa da fortuna, tá? E ele a chama de Devi, né, que é a querida dele. Nós a chamamos de Lakshmi, a deusa da fortuna. Então, ele vem com ela, e nos planetas celestiais,
essas salas especiais onde são produzidas os somarassas são abertas pelos sacerdotes, que é uma classe chamada Brihaspati. E os sacerdotes, então, celestiais, trazem essa fermentação dessas sementinhas que são colhidas pela Swarha, e esses potes sagrados, dourados, são servidos, as bebidas são servidos para a população. E esses potes, eles são infinitos. Então, eles produzem quantidade limitada, infinita. Eles soltam, como no caso da tecnologia que Jesus usou para multiplicar os pães e os peixes. A mesma coisa. Tem capacidade infinita de renovação, de reposição. Então, não é que lá dentro você tem uma quantidade infinita de potes. Cada sala dessa tem um pote e produz sabores diferentes, como os vinhos, que têm sabor diferente, os sucos de uva, enfim, que têm sabores diferentes. Então, essas salas que ficam na adjacência dos templos de Vishnu, tem esses potes específicos numa sala que fica maturando durante um ano celestial. E essas sementinhas, elas são colhidas para encher esses potinhos. Depois que esses potinhos estão enchidos, dura mais ou menos um ano celestial para que as colônias humanas consigam produzir a quantidade de sementes necessárias para preencher todos esses potinhos, que normalmente é um valor de 12. Tá? E quando está completinho, essas sementinhas maturadas, faz-se a festa celestial. Então, o próprio Senhor Supremo, Vishnu, com a sua amada querida, aparece nessas cidades, e cada cidade tem uma forma divina de Deus, e então é comemorado, é uma festa que dura muito tempo, tá? E eles tomam essas bebidas celestiais, crianças, bebês, pessoas, não tem idosos, tá? Tem bebês, tem crianças, mas não tem pessoas idosas. Todos se deliciam bebendo somarassa e também comendo das preparações, dos frutos, das delícias, dos manjares que eles se alimentam nos planetas celestiais. As pessoas dos planetas celestiais, elas não são como fantasmas que você atravessa elas. Essa ideia é uma ideia muito rudimentar desses seres. Eles são chamados etéreos, mas eles são consistentes. A configuração matemática que gera os corpos deles é mais enraizada e é mais realística. A tecnologia é mais viva. Mas eles não são atravessáveis, tá? É uma ideia assim simplória essa forma de pensar. Também eles são consistentes. Tudo que eles comem se recicla 100% no corpo deles, tá? A série está disponível já, David, para eles lá no grupo, né? Depois do Sadhana, eu vou pegar lá no Cultura Cedo, eu trago. Tá bem. Então, vocês, depois, caso vocês, né, assim, a gente tenha alguma dificuldade, também pode perguntar diretamente para a David, mas a gente vai colocar lá para vocês, tá? Ali, a gente descreve tudo, os detalhes de como é que funciona isso, tá bom? Então, essa divindade é essa função. A Terra não é a única colônia que produz essas sementes, tá? As sementes são do governo. Os brahmanas se alimentam dessas sementes, que são os mantras, e elas, então, germinam no Anahata Chakra de uma classe específica de brahmanas. A semente só germina no coração de uma classe específica de brahmanas. Esses brahmanas, normalmente, eles são amorosos com Vishnu. O ambiente deles é sempre limpinho, eles são sempre altruístas, eles são sempre benevolentes, nem sempre são pacientes, tá? Não é essa ideia de que eles são zen, que eles são resilientes absolutos. Mero engano, tá? Jesus, por exemplo, se você visse ele lá no templo, lá quebrando as barracas, você ia ficar impressionado com a capacidade de impaciência deles, tá? Então, não é que eles são esse protótipo da estátua falante, não, tá? Eles são seres vivos, eles interagem de acordo com a música que está sendo tocada. Mas, normalmente, eles são pacíficos, gentis, benevolentes, amorosos, altruístas, interativos, alegres, e é muito comum que eles também sejam infantis, porque eles são muito amorosos, eles amam crianças, eles adoram crianças, estão sempre cercados de crianças. Jesus, né? Deixem vir a mim as criancinhas, então eles ficam meio um pouquinho infantilizados, às vezes são criticados por isso. Mas tá tudo bem, faz parte do efeito colateral da felicidade, que é extrair essas substâncias. Porque as crianças são baterias de Ananda.
Nós adultos, nós não temos capacidade natural de sermos puros. Esquece essa teoria de ser um devoto puro, de ser uma pessoa pura. Não funciona. Vai por mim, não dá certo. O mais fácil é recolher essa substância das crianças, porque elas são baterias de Ananda. Então, se você faz crianças felizes, se você acolhe as crianças no coração, naturalmente essa substância que sai delas entra nos seus chakras e já te resolve, já te torna uma pessoa pura. Você não precisa rezar, você não precisa fazer peregrinação, se bater, se flagelar. É muito extenuante, é muito agressivo esse método do autoflagelamento e do sofrimento. É mais fácil e mais rápido estimular as crianças a serem felizes, porque elas liberam substâncias de Ananda, vapores de Ananda, numa quantidade que vai te impregnar, vai invadir os seus chakras, vai alterar toda a sua estrutura interna. É muito mais rápido, é muito mais efetivo e funciona muito melhor do que ficar se machucando ou rezando infinitamente como se fosse uma pessoa santa. Tudo bem, dá certo também, depois de muito sacrifícios, dificuldades. Por exemplo, veja São Francisco. São Francisco de Assis faleceu de tuberculose por conta dos flagelos que ele se impunha a si próprio para conseguir a santidade. Tem pessoas que se sangram, que peregrinam, que se ajoelham, que andam. Na Índia tem aquelas pessoas que fazem peregrinações com o corpo no chão. Tudo isso é válido, funciona, tá? Mas essa não é a única maneira de funcionar. Essa é uma delas, mas não é a única. A outra, que funciona mais rápido, são recolher substâncias das baterias de Ananda, que são as crianças. É muito mais inteligente e mais rápido. Então, você estimula elas, se tem um ambiente voltado para crianças, você estimula as crianças, elas vaporizam Ananda a partir dos chakras, que é o Anahata Chakra. Esses vapores de Ananda impregna todo o ambiente. Então, quando você respira, você está respirando Ananda, você está se alimentando de Ananda. O que acontece com os seus chakras? Eles ficam saturados de Ananda, o seu sistema nervoso central fica saturado de Ananda, a glândula pineal entende que está na hora de acordar e floresce. Com o florescimento da glândula pineal, que é um transistor, nós conseguimos fazer interação com os planetas celestiais para sermos identificados como habitantes do céu. É uma ciência e é replicável. O que significa que qualquer pessoa... Ciência é assim, não importa. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja o Michael Jackson, tenha um pessoal lá que seja o Zuckerberg, que é o dono da Facebook, o Tesla, ou que tenha uma pessoa que seja o dono da Ferrari, ou que tenha uma pessoa que seja um mendigo na feira, só esperando a oportunidade do cara largar metade do pastel para ele cair para cima, que eu já vi isso, tem isso. A pessoa fica de longe assim, né? Você pergunta, o que você está fazendo aí? Aí o cara vai, estou aqui só de tocaia, esperando a oportunidade. A pessoa come, deixa o pastel pela metade, que não aguenta comer, a pessoa passa ali, já coleta e já se pica. Então, pode ser o mendigo, pode ser o Michael Jackson, o Zuckerberg, o Tesla, pode ser o Putin, o Trump, pode ser o Lula, pode ser quem for, a rainha da Inglaterra, o príncipe Charles, pode ser o Gari, pode ser a Dona Maria, tanto faz. Ciência vale para todo mundo. Se você pegar qualquer uma dessas pessoas e colocar na frente delas um interruptor, que é uma tomadinha, e elas apertarem o dedinho, a luz vai acender. Tanto faz se é o mendigo ou se é o Tesla. Não é assim? Se o Tesla estiver lá na casa dele e apertar o botãozinho, a luz acende, não acende? E se o mendigo na rua entrar no banheiro público e apertar o botãozinho, o que acontece? A luz também acende. Então, tanto faz. Ciência é ciência e vale para todos, independentemente da importância ou da qualificação, da sofisticação de tecnologia que uma pessoa tem à sua disposição. Entendeu? Ciência é ciência, ciência é replicável. Então, não importa se você é uma pessoa comum, se você não tem conhecimentos muito profundos, se você não nasceu na Índia, se você não é um monge, se você não é uma pessoa com pedigree, não sei se pode falar essa palavra, com um lastro de importância, não importa que você não tenha as barbas do profeta, né? Pelas barbas do profeta, se você não tem, não importa a sua condição, se você é preto, se você é branco, se você é mulher, se você é homem, se você é homossexual, se você é uma garota lésbica, se você é um transgênero, se você é bissexual, nada disso é considerado. O que vai considerar é como o seu Anahata Chakra estimula a felicidade das crianças, a felicidade do mundo ao seu redor. É assim que você vai ser definido, como cidadão do céu ou não.
Como você vive a sua vida íntima, erótica, não é problema do governo. O governo não fica se metendo na sua vida íntima. Pode ter certeza disso, tá? No quarto de uma pessoa, nem Deus entra. É tudo automatizado. Ali dentro, você se diverte com como você quer, desde, claro, não se machuque, porque aí, né, tem certas coisas que também, pô, a gente tem que ter noção. Mas enquanto a brincadeira é saudável e não machuca, tá tudo certo, tá tudo autorizado. Ali, ninguém entra. Então, não é como você vive a sua intimidade que vai ser o seu julgamento. Você será analisado pela maneira, pelo altruísmo, pela predisposição que você tem em fazer o mundo ao seu redor feliz. E as crianças são o ponto nevral, sensível do processo todo. Então, você bombardeia as crianças, estimula as crianças de felicidade, e não é difícil, porque crianças são naturalmente predispostas à felicidade, elas soltam vapores de Ananda, o ambiente fica todo impregnado de Ananda e a sua glândula pineal se purifica, muito mais do que você ficar ouvindo frequências magnéticas. Frequências magnéticas também despertam um pouquinho a glândula pineal, tá? Não é que não faz, não. Mas as baterias de Ananda, que são as crianças, são muito mais efetivas. Tá? E não tem problema, porque essas bateriazinhas, elas são hiperativas. O que acontece? Quanto mais elas vaporizam Ananda, mais a Ananda nelas se repõe. Então não há escassez. Ah, mas Devananda, a gente vai pegar as substâncias, tirar a energia das crianças, e pobrezinhas, como é que elas vão ficar desnutridas? Não. Não, não, não. As crianças têm uma capacidade incrível, os chakrazinhos delas têm uma capacidade incrível de reposição. Então, quanto mais você tira, mais ele repõe. Então, ele é dinâmico, tá? É um dínamo que se retroalimenta constantemente. Bom, então, normalmente esses brahmanas, eles têm muito amor às mulheres, às mães e às crianças. É a prioridade deles. Os homens, eles ensinam e os fortalecem para que eles façam a mesma coisa que eles estão fazendo, que é cuidar das mães, mulheres e crianças, para que a sociedade seja feliz. É só o que eles pensam. Como fazer a humanidade ser mais feliz e se qualificar para serem cidadãos do céu. Essa é o que se passa na cabeça dos sábios rishis, que são representantes do governo. Tá? E esses rishis, que são autênticos ou que já são formados, né? Porque tem aqueles que estão em formação, tem aqueles que estão no meio do caminho, tem aqueles que já são formatados ou formados, são formados, né? E esses que são formados, eles são aqueles que, normalmente, as sementes de mantras germinam. Então, a Swaha, que é a egrégora, sai, então, nas vastidões da criação, que eles têm, né, o mapa geográfico de onde estão as colônias, eles aparecem aí e recolhem essas sementinhas e colocam nesse recipiente e é levado, então, para os planetas celestiais. Nesse caso dessa foto, a divindade, ela se permitiu ser vista. Normalmente, elas não se permitem ser vistas. Elas coletam e vão sem necessariamente serem vistas. Não é preciso que elas sejam vistas. Nesse caso, foi uma concessão especial, talvez, claro, principalmente, né, para facilitar a nossa visualização, mas isso não é comum. Isso é uma exceção, tá? Não é que nós temos a capacidade de identificá-los ou de vê-los, a gente não controla isso. Foi uma permissão da divindade, ela se permitiu ser reconhecida e vista nesse momento, tá? Para facilitar a nossa interação e visualização, ok? Tá? Então, isso também não significa que eu seja especial ou que eu seja melhor do que cada um de vocês. É como eu disse, ciência é ciência e vale para todos. Apenas é que eu, no meu caso, se for assim verificar vamos dizer, um elemento adicional que fosse, nesse caso, que pudesse ser colocado como diferença, é a minha boa vontade em aprender, a minha predisposição em dar prioridade ao governo. Só isso. Tá? Porque a boa vontade em aprender vai fazer com que você queira ficar pensando no assunto, se melhorando, se aperfeiçoando constantemente. É a única diferença. Não tem diferença nenhuma entre nós, do ponto de vista técnico. Tá? Então, isso aconteceu comigo, mas não é exclusividade minha. Tá? Eu não sou especial, único, é uma ciência. Se o mendigo apertar o botãozinho, ou se o Michael Jackson, na mansão dele,
apertasse o botãozinho, porque ele não está mais, né, no jogo, ou Elvis Presley, ou sei lá, o Putin, que ainda está jogando, apertou o botãozinho, acende a luz do mesmo jeito. Então, você, se apertar o botãozinho, também é reconhecida como cidadão do céu. Só que tem que apertar o botãozinho. Ficar olhando para o botãozinho, esperar o botãozinho apertar sozinho, não funciona. Tá? Mas funciona. É uma ciência, e ciência é replicável. Não importa, mais uma vez, se você é branco, se você é negro, se você, sabe, se você é casado, se você é solteiro, se você é monge, se você tem inclinações homossexuais, se você é um transgênero, nada disso é considerado como critério de avaliação. Só vai ser considerado como critério de avaliação o que se passa no seu Anahata Chakra e como você compartilha ao seu redor, como você se esforça para fazer o mundo ser melhor, principalmente para as crianças. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma observação. Ah, tá. Para a gente, né, então, fechar aí o ciclo. Essa é a terceira parte do Dharma. A terceira parte do Dharma é quando você se interessa por ser um habitante do céu. Se você não se interessar em ser um habitante do céu, as duas partes anteriores foram reprovadas pelo governo. Normalmente, quando o jogador é aceito, ele sente vontade real e interesse em entender os assuntos do governo, que são os temas védicos do conhecimento. Então, se você ainda não se interessa pelos temas védicos de conhecimento, possivelmente é porque talvez a sua petição não tenha sido aceita ainda. Tem que continuar tentando, tá? Porque em algum momento vai dar certo. Tá bem? Oi, Vânia, pode falar. Essas pessoas que praticam atos, tráfico humano, assassinato, essas pessoas também se iluminam? Olha, não sei se vocês já assistiram a biografia do Hitler ou do Stalin, por exemplo. O Hitler tinha uma cachorra, uma pastora alemã, e tinha uma menininha também, que era a filha de um dos amigos dele, que ele simplesmente amava de todo o coração. Então, até as pessoas mais hediondas, mais horríveis, né, como se diz, os brutos também amam. Porque a alma nunca perde essa substância intrínseca que é a capacidade de amar. A capacidade de amar dela pode estar assim pequena, mas ela nunca extingue por absoluto. E o processo todo é que esse ser, ele vai passando pelo samsara, ele vai se desgastando, né? Até que essa substância de Ananda fique maior do que a tendência de poder. Demora um pouco, tá? Demora um pouco. Os processos de reabilitação são bem assim desgastantes para eles, mas eles acabam alcançando essa condição. Quando a gente olha para nós no espelho e a gente vê, né, como é bom ser feliz, como é bom amar, como é bom, sabe, ser uma pessoa honesta, como é prazeroso ter liberdade, essa conquista que a gente tem atualmente não é uma coisa que a gente conseguiu de ontem, não, tá? Isso é um cultivo que vem de algumas vidas aí. Nós, felizmente, os nossos arquivos anteriores são protegidos pelo governo e a gente não tem acesso, para o nosso bem. Porque se a gente abrisse lá atrás, nossa, deixa quieto. É melhor a gente não mexer nesses assuntos não, viu? Porque a gente já passou aí por uns errinhos aí que, sabe? E também está dito nas escrituras que os sábios não devem reviver ou relembrar as suas tragédias do passado. Elas devem olhar para o futuro. Então vamos esquecer, né, que a gente já andou aprontando por aí e vamos focar na nossa capacidade de readaptação, de resiliência e de progresso, que eu acho que vai ser muito melhor para nós. É assim que nós agimos. Certo. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Alguém mais para a gente, então, encerrar? Eu já compartilhei, tem 5 vídeos sobre as moradas de Vaikuntha e transcendentais.
Tá, são as moradas celestiais, né? Muito bem, então, pessoal, olha só. Nós vamos encerrar aqui, tá? Gostaria que, se nós pudéssemos, eu vou compartilhar essa foto aí com vocês, tá bom? Também no grupo, para quem quiser. Deixa eu ver aqui. Muito bem, eu vou parar de compartilhar aqui para facilitar para a gente, tá? Ok. Depois eu já compartilhar aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Quando for subir no YouTube esse vídeo, tá? Coloca essa foto, tá bom? Coloca essa imagem na capa para facilitar a visualização, tá? Tá bom. Muito bem, eu já compartilhei com vocês lá no grupo dos buscadores, tá bom? Gente, que tal, então, uma foto toda? O que você acha? Ah? Por favor, vamos tirar a foto. A Debbie já tirou no início, podemos tirar no final também, não é? Eu Bom, posso. Vamos eu acho parar. que pode ser, então, deixa eu finalizar aqui. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurmritanina Tasmai Sri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Om Shanti, Namaste Om Tat Sat, Hare Krishna.